Boa tarde, pessoal. Eu sou a Sofia Onigman, sou analista de mercado e médica veterinária aqui na Scott Consultoria, e eu vou acompanhar vocês nessa trilha, que é patrocinada pela Petoquinol. Então, o Paulo Henrique, ele vai apresentar a palestra Entendendo o Real Custo da Sanidade no Confinamento, e essa palestra vai ter duração de meia hora, e ao final a gente vai ter um momento de bate-papo, de perguntas. Então, fiquem à vontade para clicar na mãozinha ou digitar no bate-papo ali no canto esquerdo inferior, e aí a gente organiza uma ordem para as perguntas, ok? Então, Paulo, passo a palavra para você, espero que todos aproveitem muito essa palestra, e tudo certo aí para vocês. Bom, boa tarde a todos. Estão me ouvindo? A apresentação já está disponível aí para todos. Sim, conseguimos ver, Paulo. Podemos começar, então? Podemos, sim. Bom, alguns pontos nós vamos reforçar agora, enfatizando a questão do custo da sanidade no confinamento. Esse é um desafio grande, porque hoje o confinamento é uma operação que envolve um volume financeiro muito alto, um montante financeiro muito alto. E a gente está tendo esse ano um viés econômico por causa da pandemia, onde o confinador está pensando mais e fazendo mais cálculos com relação à questão do custo no confinamento. Inclusive, hoje, 90% do custo do confinamento está associado com reposição e alimentação. 70% a 75% desse custo está associado só com reposição. E isso acabou dando um outro viés para a questão da sanidade no confinamento. Por muito tempo, vem se discutindo, que a sanidade ele tem o quê? Uma baixa porcentagem em relação a esse custo, menos do que 1%. Mas isso hoje, com o custo dessa reposição, o alto valor do boi magro, o confinador ele está hoje observando esse animal com outros olhos. Aquela mesma situação, se você compra um carro caro, o que você faz? Ou um carro caro hoje, qualquer carro, até o carro popular hoje, ele já tem um preço expressivo, o que normalmente se faz? O seguro do carro. Então, hoje, o confinador ele já está também tendo essa consciência, devido ao alto valor do boi de reposição, ele tem que fazer um seguro desse animal. Então, essa sanidade de menos de 1%, ela está sendo reavaliada. Esse seguro começa onde? No protocolo sanitário de entrada, depois da identificação dos animais doentes pela equipe de ronda. Então, o custo só com tratamento, com medicamento, com a morte do animal, ele é um custo direto, mas existem os custos indiretos que normalmente não são computados, mas eles devem ser o quê? Aferidos, mensurados. E quando a gente trabalha com sanidade, o que é importante a gente ter em mente é que cada confinamento vai ter o seu desafio. Na plenária agora, vocês observaram que eu enfatizei, não existe receita de bolo. Cada confinamento tem o seu desafio, tem a qualidade do animal que foi adquirido, tem a questão dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Quais são os fatores extrínsecos? A qualidade do animal, a questão da dieta, que foi, hoje sabe-se que existem 3 diferentes dietas, aquela dieta que é formulada no computador, aquela dieta que é preparada no caminhão e a dieta que fica no coxo. Então, esses fatores, eles acabam que podem interferir na sanidade do animal. A sanidade do animal, ele entra pela boca. Então, a partir do momento que você tem uma nutrição ruim desses animais, isso vai interferir negativamente. Além disso, cada confinamento tem a sua equipe de ronda. Um gargalo é a qualidade da equipe de ronda, da mão de obra. Então, isso vai estabelecer o quê? As principais doenças no confinamento. E hoje,
pouco é registrada nos confinamentos. Morre, né? Pode ser botulismo, pode ser entoxemia, isso pode ser doença respiratória, mas já ocorreram situações onde o gerente da pecuária do confinamento falou, não, eu acho que isso daí, né, um exemplo que aconteceu no mês passado, no confinamento em Minas Gerais, onde eles confinam Angus. Então, morreu o animal, e, na verdade, o gerente veio e falou assim, não precisa fazer necrópsia, é tristeza parasitária. Aí eu estava, nesse momento, no confinamento, eu falei, não, vamos fazer para a gente tirar as dúvidas. Na verdade, quando nós fizemos a necrópsia do animal, né, tinha sido um problema na castração do animal. O animal ele teve uma hemorragia interna enorme, então as mucosas estavam anêmicas, mas devido a que a castração errada, né, uma técnica cirúrgica inadequada para os atuais tempos. Então, tudo isso tem que ser discutido. Cada confinamento vai ter o seu desafio. É necessário registrar. Se a gente não registrar qual é o protocolo que está sendo feito de tratamento, né, o que está acontecendo, que está levando os animais a óbitos. Então, a partir do que você precisa saber quais são os inimigos no confinamento. Então, esse trabalho aqui foi a dissertação do Anderson Batista, onde ele tem aqui o registro das principais doenças no confinamento, realizado esse experimento no estado de Minas Gerais. Então, observem que a doença respiratória, né, tem uma maior ocorrência. Como que a gente trabalha com isso? Com índices de mortalidade e morbidade. A COVID, né, o único lado positivo que eu vejo hoje da COVID, ajudou muita gente a discutir isso nos confinamentos, né, animais que apresentam a doença, os animais que escondem a doença, os animais assintomáticos, a gente precisa ter os índices de mortalidade e morbidade, inclusive esses índices deverão ser registrados e avaliados pelo menos semanalmente, para a gente observar o que está acontecendo no confinamento, né? Quando você avalia, inclusive, a frequência de tratamento e quais os dias que está ocorrendo esse tratamento, isso vai interferir aonde? Na qualidade da mão de obra. Olha, se está tendo muito tratamento segunda e terça-feira, algum problema está ocorrendo no final de semana. Será que a equipe de ronda está relaxando no final de semana? Por isso que está tendo esse problema? Então, ele identificou uma maior ocorrência de doença respiratória, depois das afecções podais, traumas, clostridioses, apolencefalomalácia, refluxo de coxo e timpanismo. Esse aqui é um trabalho que a nossa equipe realizou aqui na UFG. Então, foram 2 confinamentos. Um confinamento nós avaliamos 1.000 pulmões, uma avaliação macroscópica, e em outro confinamento, 1.129 pulmões. Então, mais de 2.000 pulmões, nós fizemos uma avaliação macroscópica. Eu tenho utilizado muito uma metodologia que o pessoal da suinocultura utiliza, então é uma metodologia desenvolvida pelo saudoso professor Sobastiansky, que é um professor de sanidade da parte de suínos. Então, nós utilizamos os mesmos critérios que a equipe de sanidade da parte de suíno utiliza. E o que nós observamos? Aproximadamente 13% dos animais tinham alguma lesão macroscópica. Que isso indica o quê? Ou esse animal passou desapercebido pela ronda, ou esse animal ele foi tratado e o tratamento não foi eficiente. Então, lembrem, o bovino ele se especializou em esconder que está doente. Que os custos indiretos. Então, nesse trabalho realizado aqui por Martins, o que nós observamos? Que o animal saudável, o ganho de peso em torno de 1.200 em 107 dias confinado. O animal com neuropatia, com pneumonia, o ganho de peso foi a metade. Então, verifique aí, né, eu gostaria de enfatizar o prejuízo que isso está ocorrendo. O animal com neuropatia, ele ficou 42
2 dias a mais no coxo, mais do que um mês, quase 1 mês e meio a mais no confinamento. Né? E o animal com pneumonia, ele ficou o quê? 2 semanas a mais. E tudo isso o quê? Evidencia um custo na sanidade que tem que ser mensurada. Esse trabalho aqui da equipe australiana, eu acho ele fantástico, eu enfatizo ele toda vez que eu leio, releio, eu vejo tanto que o custo da sanidade precisa ser aprimorado. Eles dividiram, né, 4 grupos experimentais, o grupo clínico, que teve os sinais clínicos de doença respiratória. Esses animais eram tratados quando a temperatura retal era acima de 40 graus Celsius. Mas isso é complicado, né? A gente poderia utilizar como um critério para tratamento da temperatura? Olha, nós tentamos, mas o difícil hoje aqui na nossa região é você saber diferenciar. Você afere a temperatura retal, está 40 graus Celsius. Tudo bem, mas será que esse animal está com febre ou é uma hipotermia? Você avaliar isso 10 horas da manhã, 1 hora da tarde, 4 horas da tarde. Então, infelizmente, ainda nós não conseguimos, nos nossos projetos, utilizar a temperatura retal como um critério, mas eles utilizaram tratamento, animais com doenças, com sinais visuais de doença, pulmonar, a intensidade da lesão pulmonar. E essa intensidade eles classificam, né, numericamente, em 0, 1 e 2. E eles avaliaram também, esses animais, uma avaliação macroscópica do abate, do pulmão desses animais. É o que eu comentei com vocês do trabalho da nossa equipe, né, da importância de você avaliar, né, no frigorífico, o pulmão desses animais. O outro grupo foi subclínico, não tinha sinais visuais, não foram tratados, mas tinham lesões severas pulmonares. O terceiro grupo era o tratado, mas sem lesão. Então, tinha lesões, tinha sinais visuais, foram tratados, mas não foram identificadas lesões severas no frigorífico. Então, esse aqui é o nosso sonho, né? Você identificar um animal doente, você entrar com tratamento. Então, o tratamento ele foi eficaz, porque não foi identificado o quê? Lesão lá no frigorífico, ou seja, o protocolo estabelecido ele foi eficiente. Mas, em compensação, tem o terceiro grupo, que é um grupo muito interessante, porque para cada animal doente que eles retiraram dos lotes, eles tiravam também um animal considerado visualmente controle. Ou seja, esses animais não tinham sinais de doença respiratória, mas eles foram tratados devido ao quê? A elevada temperatura retal ou devido à auscultação positiva pelo whisper. Mas não foi identificada lesão no frigorífico, ou seja, o tratamento aqui também foi eficaz. E o quarto grupo são os animais saudáveis, não tinham sinais visuais e também nenhum tipo de alteração da temperatura. O que eu quero acrescentar aqui é uma discussão com relação ao tratamento, que o tratamento ele é um custo que eu tenho notado que poucos confinadores eles dão atenção. Então, eu volto a reforçar a necessidade de um veterinário sanitarista no confinamento para que as escolhas dos fármacos no confinamento eles sejam o quê? Que utilizem critérios técnicos e não critérios comerciais. Então, nesse confinamento especificamente, o que eles utilizaram? Como primeira opção de tratamento de animais com baixa, com doença respiratória menos severa, o que seria isso? Animais que tinham sinais visuais, auscultação score 2, ou então, se não tinham sinais visuais e tinham auscultação 2, ou sinais visuais e temperatura retal acima de 40 graus Celsius, ou eles não tinham sinais visuais e temperatura acima de 40 graus Celsius, com menos de 60 dias de coxo. Então,
como primeira linha de tratamento, eles escolheram, né, a timilcosine. Os animais com menos de 60 dias de coxo, mas já com um quadro clínico mais severo, eles optaram pela tulathromicina. Então, observem, eles não padronizaram, né, na doença respiratória a gente vai utilizar tal tratamento. Não. Dependendo da fase clínica, eles optaram pelo antibiótico A ou antibiótico B. Então, isso a gente vai padronizar nos confinamentos? Não. Cada confinamento vai ter que estabelecer o seu protocolo de tratamento. E a gente sabe que, às vezes, você faz o tratamento, o animal não melhora, você tem que entrar com a segunda opção de tratamento. E aqui também aconteceu isso. Como segunda opção de tratamento, aqueles animais que não melhoraram, eles já entraram com oxitetraciclina. E teve animal que foi necessário um terceiro protocolo de tratamento para doença respiratória. E aí eles utilizaram o quê? O florfenicol. Então, essa questão tem que ser muito bem discutida. Hoje existem critérios para você optar qual antimicrobiano que vai ser utilizado. Tem critérios por afinidade pulmonar, por diversos tipos de critérios. Quando o tratamento, né, no confinamento, passou o tempo de 60 dias de coxo, eles mudaram o protocolo. Então, para o primeiro tratamento, eles passaram a utilizar o cetilfur, porque aqui, um ponto que é pouco enfatizado nos confinamentos é a carência desses antibióticos. Então, esse trabalho aqui, desenvolvido pelo O'Connor, ele é muito interessante, é uma meta-análise dos principais princípios de antimicrobianos utilizados para doença respiratória. Então, eles pegaram vários artigos que testaram antimicrobianos, e eles fizeram o quê? Uma avaliação da ocorrência de doença respiratória. Então, o que eles relacionaram, estabeleceram? Primeiro, tulathromicina, gamatrocina, tildipirosina, tilmicosina, cetilfur, oxitetraciclina, florfenicol, danifenicol, enrofloxacina, sulfacontrimetropin e placebo. Quanto menor aqui o índice nessa coluna, significa que no confinamento teve uma menor ocorrência de doença respiratória. Então, a gente pode até fazer uma correlação. Então, menor ocorrência, provavelmente uma maior afinidade pulmonar. Sim, mas a gente utiliza somente como critério essa questão de afinidade pulmonar? Não. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração também o período de carência, a frequência de administração. Preferencialmente, né, o ideal seria aquele antibiótico de dose única. Mas, às vezes, você tem que fazer o custo desse antibiótico. Se você tiver que fazer mais do que uma dose, né, quanto que vai ficar esse custo? Então, tem princípio que é de longação e tem princípio que não é de longação. Tem princípio que dura 48 horas, tem princípio que dura 15 dias, a farmacocinética, tem princípio que de 28 dias. Então, tudo isso você tem que sentar e analisar. Às vezes, você não vai usar tal antibiótico, tal princípio, você opta por um outro princípio que já vem associado com anti-inflamatório não esteroidal. Ótimo. Eu sempre recomendo, né, fazer um antibiótico para doença respiratória associado com anti-inflamatório. Aumenta o custo? Sim, mas tecnicamente é o correto. Anti-inflamatório não esteroidal. E aí você vai fazer avaliação de custo, né? Tomem cuidado, alguns antibióticos com anti-inflamatórios não esteroidais, tecnicamente o antibiótico atinge o nível mínimo recomendado, mas às vezes o anti-inflamatório não esteroidal não atinge. Então, por isso que eu sempre reforço a necessidade do veterinário sanitarista, para ele o quê? Indicar a melhor escolha. Às vezes o antibiótico ele é mais barato, mas o volume que tem que ser administrado é maior, e aí você tem aqui o custo, o prejuízo lá no abate por causa da formação de abscessos, formação de efeitos adversos da aplicação desse produto. Então, o que eu tenho feito nos confinamentos? Uma planilha com os antibióticos, os anti-inflamatórios, com os custos,
eu sento com o confinador e aí eu falo para ele qual é o protocolo que nós utilizaremos. Eu chego com um cardápio para ele, né? Eu tenho notado que, às vezes, a resposta padrão do confinador é eu quero usar o melhor, né? Mas o que significa esse melhor? Né? Porque depois de um certo tempo desses animais no coxo, você vai ter que mudar o antibiótico por causa da carência. Então, esse, para mim, é um ponto extremamente importante do custo da sanidade, sentar e discutir o protocolo de tratamento. E nós observamos aqui que quanto maior, né, voltando no trabalho dos australianos, que os animais, eles têm o quê? À medida que foi aumentando o número de tratamentos, foi ocorrendo o quê? Um decréscimo no ganho de peso linear. Inclusive, quando você compara o peso da carcaça dos que não foram tratados e aqueles que foram tratados mais de 3 vezes, tem uma diferença de 40 quilos. Então, isso daí tudo é um custo da sanidade. Né? Então, do que não foi tratado para aquele que foi tratado 3 vezes, o custo teve um custo acima de $86. Então, isso daí só vai colocando o quê? Mais ingredientes nessa panela de pressão. Aquele custo da sanidade de 1%, ele é subestimado. E a gente precisa sensibilizar o confinador da importância da sanidade, né? O retorno, né? Então, à medida que vai aumentando o número de tratamentos, lógico, vai diminuindo o retorno, não só por causa do custo, mas porque esse animal também vai ter uma pior performance, um pior desempenho. E aqui é um ponto que poucos dão importância, é avaliar o abate dos animais. Então, animal com lesão severa no pulmão, ele teve o quê? 1,5, sem lesão, 1,8 de ganho. Então, a diferença de 0,3 de ganho por dia. Animal com relação a peso de carcaça, comparando os que não tiveram lesão com os que tiveram lesão. A diferença de quê? De quase uma arroba. Então, são aquela famosa frase, de grão em grão a galinha enche o papo. Aqui é o contrário, né? De pontos, critérios que nós vamos avaliando, a gente vai estabelecendo que a sanidade tem um prejuízo grande, pode ocasionar um prejuízo grande. Olha aqui, quando a gente compara sem lesão e com lesão severa, né, um prejuízo de $91 com relação ao retorno financeiro. E esse trabalho eu gosto muito de apresentar para o confinador, a mostrar para ele que, se nada for bem planejado, né, o resultado ele pode ser o quê? Negativo. Então, observe aqui, um animal saudável, peso de saída 639, um animal com doença subclínica, né, com problema respiratório subclínico, né, teve uma diferença aí, né, de vários quilos. Quando a gente compara o peso da carcaça, quase 2 arrobas de diferença. Né? E a questão do retorno financeiro, né? Então, em torno de $164 quando a gente compara o animal saudável e o animal com doença clínica. Então, assim, existem formas, ferramentas para avaliarmos e convencermos o confinador que a sanidade é importante. Eu abordei a doença respiratória nesse primeiro momento, porque nós sabemos que é a maior ocorrência nos confinamentos. Nesse aqui, na escola de veterinária, existe um confinamento experimental, onde ele é muito utilizado para testes de dietas, para a parte nutricional. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar um desses experimentos, e a equipe de nutrição acabou chamando a gente para ajudar na questão da laminite, né? Então, os animais, um grupo experimental, ele teve uma alta ocorrência de laminite. Então, se vocês observarem aqui o peso final, os doentes 531 e os saudáveis 553, com a diferença de arroba produzida em torno de 1,21, levando a um prejuízo de R$ 9.500. Isso no confinamento de 192 animais. Agora, pensem isso num confinamento comercial. Quanto que isso ocasionaria? E aqui, alguns exemplos, né, de custo de tratamento das principais ocorrências. O timpanismo, ele foi de em torno de 32
depois, no ano seguinte, caiu para 22. Por que teve essa diferença? Porque eles aprimoraram no tratamento, melhoraram o diagnóstico e substituíram o protocolo de tratamento, então ele acabou reduzindo o custo. A doença respiratória em torno de 21, a acidose ruminal 17, né? E aí as afecções podais, que também tem uma ocorrência significativa nos confinamentos, em torno de 38. Nível de volumoso mais alto. Por quê? Porque quando a gente discutindo com ele, né, até que ponto compensa tratar alguns animais ou todos os animais. Então, a importância aqui do veterinário sanitarista para estabelecer os protocolos de tratamento, os protocolos de entrada, a importância desse veterinário sanitarista para fazer a necrópsia, aquilo que eu reforço, ninguém vai para a guerra sem conhecer os inimigos. Então, é uma gama de ações que o veterinário sanitarista tem que realizar no confinamento para melhorar o quê? A qualidade da carne. Então, a sanidade, ela diretamente vai estar associada com a qualidade da carne. Então, são sementes que a gente está plantando nos confinamentos, né, para melhorar aí a questão da qualidade da carne nos confinamentos. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para apresentar. Se alguém quiser fazer algum comentário, acrescentar alguma informação, e eu também estou à disposição para as eventuais dúvidas. Certo, obrigada, professor Paulo, pela sua apresentação, parabéns mais uma vez. A gente só tem um minutinho, então eu vou ler a pergunta do Vitor aqui, e aí quem tiver mais dúvida também pode se dirigir até o estande da Vetoquinol, e o pessoal vai poder conversar com vocês, ou também pode mandar a pergunta na próxima rodada de trilhas, fiquem à vontade. Então a pergunta do Vitor foi: qual a taxa de mortalidade de pneumonia no confinamento? E qual a taxa de mortalidade geral no confinamento? Tá, então acho que mais fácil aqui para a gente discutir isso, eu vou voltar aqui na apresentação. O que a gente tem trabalhado? Taxa de morbidade, que seria o total de animais doentes por total de animais do lote ou rebanho. Aí aqui a gente trabalha com todas as enfermidades, a gente pode até discriminar por enfermidade, mas aqui a gente trabalhando, de modo geral, todo o contexto da sanidade. Hoje as taxas aceitáveis é de 5% a 10%. De mortalidade, que seria o total de animais mortos por total de animais do lote ou rebanho, seria em torno de menos de 0,5%. A taxa de letalidade aceitável, inferior a 3%. Então, a gente utiliza esses índices foram retirados da literatura dos trabalhos realizados pela equipe do Anderson Batista, que tem um número elevado de confinamentos que ele monitora, então a gente tem trabalhado em parceria para estabelecer esses índices. E isso aqui é importante, você ter esses índices no confinamento, até para você utilizar como referência. Por exemplo, nós estamos agora num confinamento, realizando um experimento, que no começo, nas 3 primeiras semanas, né, o confinador assustou com o número de animais que foram identificados doentes pela equipe de ronda durante a semana e pelo número de animais que foram identificados doentes clinicamente e laboratorialmente pela equipe do projeto. Isso envolve uma doutoranda, uma mestranda e alunos de iniciação científica. Então,
Ele ficou assustado. Nossa, tem tanto de animal na enfermaria? Sim, tem. Mas quando a gente compara com os índices da literatura, está abaixo aí a questão do índice de morbidade, de mortalidade. Então, esses índices servem para a gente ir discutindo e monitorando como que está a ocorrência das doenças no confinamento. Tá certo. Obrigada, professor Paulo, mais uma vez. Pessoal, a gente precisa terminar, já deu o nosso tempo aqui. Peço que vocês se dirijam à próxima trilha, saindo na setinha ali no canto superior direito. Obrigadão. A gente continua aqui. Isso, a gente continua aqui. O próximo pessoal vai entrar. Serão 30 minutos entre a apresentação e o tempo para pergunta, né? Onde o Luiz Henrique Carrijo irá apresentar aí a palestra Alternativas de Dieta Total em Confinamento, o que podemos esperar. Em seguida, teremos um bate-papo aí para perguntas e discussões sobre o assunto, né? Então, como o número de participantes é grande, a gente não tem controle sobre o domínio aí da internet chega até vocês, pedimos para todos desligarem as câmeras, o microfone, até o momento da pergunta, caso queiram fazer uma pergunta lá na frente, né? E ligue somente quando for se pronunciar. Quem tiver interesse, pode fazer a pergunta aqui no chat, né? Depois a gente aplica aí as questões para o Carrijo, ou então levantar a mão e aí a gente libera para poder fazer a pergunta diretamente através do áudio, né? Quando der os 30 minutos, eu vou avisar vocês, né? E ao final vocês já podem mudar para a próxima trilha de conhecimento, né? Lembrando que são 50 pessoas em cada sala e a entrada é permitida somente até atingir a capacidade máxima. Qualquer dúvida técnica com relação às questões de funcionalidades, audiovisual, por favor, procurem a nossa equipe no stand de suporte, que está no ambiente principal da plataforma. Carrijo, passo a palavra para você, boa sorte, boa palestra, agradecemos aí a Nutron, especialmente a você, e um bom proveito a todos os participantes dessa trilha. Carrijo, seu microfone está no mudo, por gentileza. Isso, aí, agora já voltou, né? Voltou, agora sim. Obrigado, hein? Beleza, quando você estiver vendo a minha tela, você me fala. Por enquanto ainda não. Espera aí. Deixa eu compartilhar ela aqui. É bom que o pessoal vai entrando também, né? A gente trocou agora de turma, já estou vendo que alguns saíram e o pessoal da turma nova já está chegando. E aí, já está vendo a tela? Não. Estou vendo você, por enquanto. Agora vai, ó. Agora sim. Beleza, então, vamos lá. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui na nossa trilha. Nós vamos conversar um pouco sobre alternativas de uso de dieta total em confinamento, né? Meu nome é Luiz Carrijo, eu faço parte da equipe de BIF da Nutron Cargill. E essa apresentação aqui contou com a contribuição de todos os membros da nossa equipe que estão usando essa tecnologia de dieta total pelo Brasil afora, né? Então, vamos lá. Nós que trabalhamos com agronegócio, né, nós somos sempre desafiados aí, nós estamos sempre nessa encruzilhada, né, de passar por várias crises aí no decorrer da nossa carreira, vida produtiva, né? E essa é mais uma das oportunidades que uma crise está nos mostrando, né? Nós estamos vendo aí que o agronegócio está saindo muito bem nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo. E o uso de dieta total tem tudo a ver com aproveitar as oportunidades, né? Principalmente porque o uso da dieta total, ela é uma dieta que permite a gente tomar a decisão e executar rapidamente a utilização, né? Nós não precisamos de um planejamento de produção de volumoso, nós não precisamos estar com esse volumoso armazenado na fazenda para poder começar a rodar um confinamento com o uso de dieta total. Então, eu acredito que é uma grande oportunidade, né, a gente
conhecer mais sobre essa tecnologia, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E um dos ingredientes básicos desse tipo de dieta é o milho, né? Se a gente observar aí o poder de compra da arroba do boi relacionado ao preço do milho esse ano, de junho a agosto, a gente pode observar aqui que no ano de 2020 o poder de compra da arroba do boi ficou maior do que no ano passado e também maior do que no ano de 2018. Então, mostrando que apesar do milho estar com um preço bem valorizado, mas a arroba do boi nos patamares atuais está possibilitando a gente comprar bastante milho, né? Então, essa pode ser uma relação de troca interessante. E a dieta total, ela elimina um dos principais problemas que a gente observa hoje nos confinamentos brasileiros, né, que é a produção de volumoso. A necessidade de separar a área dentro da fazenda, cultivar esse volumoso, né, depois cortar, colocar isso no silo, processar, tudo isso demanda tempo e demanda equipe especializada para fazer um trabalho bem feito. E quando a gente parte para o uso da dieta total, nós podemos trabalhar com níveis de volumosos baixos nas dietas ou até zerar esse volumoso, né? Trabalhar com dieta sem volumoso nenhum. E isso é uma grande vantagem, um grande benefício do uso desse tipo de tecnologia. Então, como eu disse, é uma tecnologia que permite uma tomada de decisão rápida quanto a iniciar o confinamento, né? Realmente o que nós chamamos de ver e agir, né? Você resolve que vai fazer o confinamento, que vai fazer o acabamento dos seus animais, e a partir do momento que você decide usar uma dieta total, você vai no mercado, compra os insumos e começa a trabalhar. Então isso é o ver e agir que a dieta total nos proporciona. Agora, nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando com um ruminante, né? O boi é um ruminante, e um ruminante precisa de forragem, precisa de fibra, para que a câmara de fermentação responsável pela digestão dos alimentos e pela utilização dos nutrientes que esses alimentos trazem, ela precisa ter fibra para poder funcionar bem. As bactérias que fazem a digestão do alimento, elas sobrevivem em pH normalmente aí entre 6 e 7. E esse tipo de pH, ele só é observado quando o animal tem uma dieta rica em fibra. Então aqui a gente vê, ó, se a dieta é rica em fibra, o pH vai ficar aqui entre 6 e 7, com a tendência de ficar na área de neutralidade. Agora, à medida que eu aumento o nível de grãos na dieta, esse pH tende a cair e sai do nível de neutralidade. A partir do momento que esse pH se aproxima de 5, a gente vai ver uma redução no crescimento das bactérias ruminais, a população microbiana do rumen tende a se modificar, e isso pode trazer problemas de ordem zootécnica, como baixo desempenho, e em situações extremas pode levar o animal à morte, como é o caso das acidoses clínicas que a gente observa em alguns confinamentos. Por que isso acontece? Porque as dietas com mais fibra, quando eu tenho mais fibra na dieta, essa fibra ela vai estimular a ruminação, ela possui uma degradação lenta e um alto poder tampão no rumen. Então, esse alto poder tampão ocorre em função da maior salivação do animal em dietas com alto teor de fibra. Quando eu parto para dietas com mais concentrado e com menos fibra, o que acontece é um aumento na taxa de passagem, a taxa de passagem da dieta ela passa a ser mais rápida, o pH ruminal tende a cair, e aí ele vai cair abaixo daqueles níveis de 6 que eu mostrei para vocês, e aí o problema pode acontecer diminuindo resultados zootécnicos e até levando o animal a uma acidose, né? E essas dietas com mais concentrado têm um baixo poder tampão. Então, eu tenho que compensar esse baixo poder tampão através de tecnologias nutricionais, que é o que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. E aqui, ó, mais um exemplo de um trabalho conduzido pela turma de Viçosa, mostrando o nível de pH ruminal à medida que o nível de concentrado da dieta vai aumentando. Então, aqui a primeira dieta com 25% de concentrado, 37,5%, 50%, 62,5% e até 75% de concentrado, que é praticamente uma dieta total, né? A dieta total tem até mais do que isso, em termos de concentração de concentrado. Mas o que a gente observa aqui em dietas com nível de concentrado mais alto, né? A partir de 4 horas pós-alimentação, ó,
o pH ruminal já está abaixo de 6, e aqui com 8 horas pós-alimentação já está aqui na casa dos 5,4. Então já está numa fase crítica, numa fase em que a gente tem que tomar bastante cuidado para não ter um problema de ordem metabólica com esses animais. E por que eu trabalho, por que eu posso usar a dieta total como uma alternativa? Quais os benefícios que eu consigo com isso, né? Aqui mostrando para vocês, ó, dietas com 60% de concentrado, com 90% de concentrado, ou a dieta total aqui com 100% de concentrado. Aqui o boi vai comer 20 quilos por dia, aqui em torno de 15, e aqui na faixa de 10 a 12 quilos de matéria original por dia. Nas dietas com 60% ou 90% de concentrado, faz necessário trabalhar aí de 3 a 4 tratos por dia no confinamento. Porque são dietas com nível de matéria seca um pouco mais baixo e que elas têm uma perecividade maior no coxo. São dietas que, se a gente deixar elas muito tempo no coxo, elas tendem a perder em função do nível de umidade que elas carregam, né? Já numa dieta total, como o nível de matéria seca dela é muito baixo, é uma dieta que suporta ficar no coxo praticamente o dia todo, o que nos permite trabalhar aí de 1 a 2 tratos por dia. Então, essa redução do número de tratos, ela traz também uma redução alta no custo operacional desse confinamento, né? Então, aqui seria a primeira vantagem do uso da dieta total em confinamento. A redução do custo operacional foi muito bem colocada pelo Anderson Panzeira lá na plenária, né? Além disso, nós temos um menor desperdício de comida, devido a essa dieta ser mais seca, né, e menos perecível. Então aqui a gente vê o volume de comida num coxo, numa dieta com 60% de concentrado, e aqui a gente observa o nível de comida no coxo numa dieta total, com 100% de concentrado. Então você vê que a diferença é muito grande de volume de alimento colocado no coxo, né? Então, além desse menor desperdício, a gente tem também mais facilidade para fazer o manejo de coxo. Por quê? Porque o coxo costuma trabalhar mais limpo, né? A gente tem um coxo que amanhece bem mais limpo, não necessitando da gente estar tirando sobras ou migalhas ali de dentro daquele coxo. Isso otimiza a mão de obra do confinamento e facilita o manejo de coxo. Então, como é que é possível a gente confinar um ruminante que precisa de fibra com a dieta total sem volumoso? Através do uso de tecnologia, né? Trabalhando tamponantes nessa dieta, trabalhando aditivos, promotores de eficiência alimentar, utilizando corretamente os minerais e as vitaminas que o animal precisa para poder desempenhar bem, e principalmente através de um manejo alimentar ajustado e uma dieta bem formulada. É a partir desses dois ingredientes aqui, ó, que a gente começa a ter o tripé responsável pelo sucesso da dieta total. Então, o uso correto das tecnologias é que permite a gente ter um resultado bom com o uso de dieta total. E pensando nessas tecnologias, né, nós lá da Nutron, através da nossa equipe de desenvolvimento, desenvolvemos um produto específico para esse tipo de dieta. Então, hoje a gente tem uma vasta linha de núcleos para confinamento, mas a linha que nós chamamos de confinamento máxima fast foi desenvolvida especificamente para dietas de confinamento sem volumoso, para dieta total. Então, nesse produto, a gente colocou toda a tecnologia disponível para otimizar o resultado desse tipo de dieta. Agora, também sabemos que a dieta total ela tem um alto potencial para você usar subproduto na composição dela, né? Então, subprodutos agrícolas são muito utilizados nesse tipo de dieta. Então, pensando nisso, o que nós começamos a avaliar, né? Como o Flávio Portela colocou muito bem na plenária, o uso de DDG tende a ser crescente no Brasil, porque nós vamos ter cada vez mais usinas produzindo etanol e sobrando o DDG como subproduto, né? Então, nós fizemos um trabalho que foi conduzido pelo Adriano Possamay, que é coordenador nosso hoje no Mato Grosso, onde nós avaliamos níveis crescentes de inclusão de DDG em dietas sem volumoso, né, em dietas totais, e concluímos que de 20% a 30% de DDG foi aonde a gente obteve os melhores resultados.
Agora, nós sabemos que o DDG é um alimento que exige cuidado quanto à utilização, principalmente com relação a nível de enxofre, digestibilidade ruminal, degradação. Então, pensando nisso, o que nós fizemos? Quando nós desenvolvemos esse trabalho, nós utilizamos aqui alguns componentes, algumas tecnologias, né, alguns pacotes nutricionais específicos para a dieta total com alto uso de DDG. E complementando aquela linha de produtos que eu mostrei para vocês, do Máxima Fast, nós desenvolvemos aqui o Máxima Fast DDG, que tem o mesmo conceito do Máxima Fast, específico para dietas sem volumoso, para dietas totais, porém é recomendado para dietas totais com pelo menos 20% de inclusão de DDG na matéria seca. Então, aqui a gente colocou um pacote de tecnologias que otimizam o resultado dessas dietas que utilizam o DDG como base. E essas tecnologias de dieta total hoje, elas estão difundidas nos clientes da Nutron no Brasil todo. Então, aqui, ó, uma foto de um cliente nosso na região sudeste, né, trabalhando com a dieta FAST. Então, vocês podem observar aqui que uma dieta rica em milho, farelo, resíduos agroindustriais, né? E aqui uma foto da nossa equipe de suporte, aqui representada pelo Pedro Veiga, nossa equipe de desenvolvimento, avaliando realmente o resultado da dieta, o que pode ser feito para poder melhorar o uso dessa tecnologia. É uma tecnologia que a gente vem ampliando ela a cada ano que passa, e todo ano a nossa turma de desenvolvimento trabalha para melhorar ainda mais os resultados que a gente tem obtido no campo. E isso possibilitou a gente levar esse tipo de dieta para o Brasil inteiro. Então aqui um exemplo de dieta total rodando lá no norte, lá na região de Rondônia, onde a gente tem subprodutos diferentes do que a gente tem aqui no sudeste, porém dá para usar também, a gente tem bons resultados. Vocês podem observar que aqui eu tenho um padrão de dieta e aqui eu tenho outro, porque os ingredientes são diferentes. Aqui também um exemplo de dieta total na região centro-oeste, aqui uma foto de um coordenador nosso que trabalha no Mato Grosso do Sul, mostrando que é uma dieta que dá para a gente utilizar, que ela tem flexibilidade de utilização em todo o Brasil, e vai depender muito da localização da fazenda e da disponibilidade de insumos que a gente tiver naquela região para poder compor a dieta mais interessante de melhor resultado econômico para o cliente. E a partir do ano passado, nós começamos a usar essa dieta total na fase final do confinamento, que é algo que o Anderson mostrou para vocês lá na plenária. A partir daqui, nesse caso aqui, ó, um confinamento em São Paulo, que a partir de 56 dias de coxo, migra os animais de uma dieta de terminação convencional para uma dieta total. E leva esses animais na dieta total até o momento do abate. Então a gente pode observar aqui que é uma dieta bem densa, né, com o nível de energia lá em cima, e é o que permite a esses animais consumir mais energia na fase final da engorda. Porque a gente sabe que na fase final da engorda o animal tende a reduzir consumo, né? Reduzir o consumo reduz a ingestão de energia. Reduzindo a ingestão de energia diminui desempenho. Agora, quando a gente consegue migrar para a dieta total na fase final do confinamento, o que nós temos observado? Um aumento na deposição de gordura na carcaça, melhorando o acabamento e o rendimento dessa carcaça, além de uma melhora na eficiência biológica do confinamento, porque a gente consegue fazer o animal comer a energia que ele precisa na fase final do confinamento e transformar essa energia em componentes de carcaça que vão gerar uma receita maior para o confinamento lá no gancho do frigorífico, né? Então aqui eu trouxe os 3 pilares, né, para o sucesso da dieta total, né, para a gente poder trabalhar visando obter o lucro máximo com esse tipo de tecnologia. O primeiro pilar é uma dieta bem formulada, né, uma dieta onde o nutricionista tem que estar muito atento à fonte de fibra utilizada, porque apesar de ser uma dieta sem volumoso, mas é uma dieta que tem ingredientes fibrosos, né, que vão proporcionar ao animal uma boa ruminação e um ambiente ruminal bom, né, saudável, para ele poder desempenhar bem. Ajustes nos teores de proteína bruta, porque nós não queremos que o animal tenha que gastar energia para metabolizar proteína em excesso, o que é comum em algumas situações aí no campo de dieta total, né? Como a gente não tem volumoso na dieta, então
os ingredientes que são utilizados têm nível de proteína mais alto, e muitas vezes o nutricionista não observa isso e deixa a dieta com nível de proteína muito alto, o que vai fazer o animal gastar energia para metabolizar esse excesso de proteína, né? Além disso, pensar sempre na dieta, utilizar ingredientes que possam aumentar a segurança da dieta, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o teor de amido, procurar trabalhar subprodutos que possam gerar uma energia positiva, porém com mais segurança para o animal, né? Tendo em vista que o teor de fibra dessa dieta é bem baixo. Além da dieta, nós temos que estar muito atento à questão da adaptação. Quanto melhor for a adaptação, maior vai ser o desempenho do animal na dieta total, né? Então, seja um animal que vem do pasto direto para o confinamento na dieta total, ou aqueles animais onde a gente vai entrar com a dieta total na fase final do confinamento, a fase de adaptação é fundamental para a gente ter um bom resultado. E, além disso, o manejo de coxo, que requer alguns cuidados especiais, principalmente porque o volume de comida fornecido ele é bem menor do que num confinamento convencional. Então, a gente tem que estar mais atento, tem que fazer alguns ajustes na questão de leitura de coxo, tem que tomar cuidado com os aumentos muito grandes de quantidade de dieta fornecido, para poder garantir que os animais vão ter um consumo uniforme e o resultado vai ser satisfatório, gerando o lucro no final do processo aí para o cliente confinador. Certo? É isso que eu queria falar com vocês, queria agradecer a presença de todos aí, e agora eu estou aberto para as perguntas aí, conduzidas pelo nosso amigo Rafael aí. Valeu, muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Carrijo, pela apresentação, pela explicação aí, considerações. Se vocês tiverem questões, pessoal, pode ir mandando aí no nosso chat, ou então marcar com a mãozinha ali que a gente abre para fazer a pergunta diretamente para o Carrijo. Carrijo, até chegaram algumas questões aqui, eu acho que você poderia falar um pouquinho, né? Até foi tema, foi uma das perguntas que a gente viu na primeira trilha, né? Tem algum, pensando nessa questão da fonte de fibra, né? Tem algum aí produto, algum alimento que não pode ser utilizado nessa questão da dieta total? Vamos lá, em termos de fonte de fibra, né? Hoje, nos resíduos de agricultura que a gente tem aí, resíduos de algodão, resíduos de café, resíduos de milho, a gente tem muita fonte de fibra disponível para usar na dieta total. Agora, aqui eu vou deixar uma mensagem aqui também interessante, que eu me lembrei agora, que esses dias eu fui questionado por um cliente no Tocantins querendo usar a casca de arroz como fonte de fibra. Aí já não é uma fonte de fibra interessante para você utilizar nesse tipo de dieta, porque a efetividade dessa casca é muito baixa. Então, assim, não é qualquer fonte de fibra que pode ser, que tem efetividade para o uso na dieta total. Agora, nós temos trabalhado aí, Rafael, com casca de café, com casca de algodão, com torta de algodão, então, assim, são caroço de algodão, são várias as possibilidades que a gente tem aí em termos de resíduos agrícolas que podem ser utilizados nesse tipo de dieta. Lá no norte a gente tem usado também resíduo de coco, de dendê, de babaçu, então, sim, são várias as possibilidades. Realmente, formular para uma dieta total requer do nutricionista muito conhecimento e muita criatividade, porque realmente a gente tem vários alimentos que podem ser utilizados aí nesse tipo de dieta. Muito obrigado, Caís. Tem uma pergunta aqui do Adilson Márcio Malaguti, né? Nas dietas sem volumoso, há que se levar em consideração o teor mínimo de FDN efetivo? Qual é esse mínimo? Boa pergunta, Adilson, isso aí é uma pergunta muito interessante. O conceito de FDN efetivo, ele é muito relacionado à forragem, né, à efetividade em dietas que têm forragem na composição. Mas sim, a gente costuma sempre trabalhar aí pensando num FDN que vá promover ruminação. Então a ideia é que a gente possa trabalhar aí um nível de FDN efetivo mínimo para garantir que os animais vão ter uma ruminação satisfatória. Se você trabalha nas suas dietas com o conceito do FDN efetivo, normalmente numa dieta convencional, se você trabalha aí na casa de 15% de FDN efetivo como mínimo, quando você vai trabalhar com a dieta total, você vai ter que reduzir esse FDN efetivo para a casa dos 11%, 12%.
E aí você vai ter que buscar essa efetividade nos subprodutos que você tiver disponível para poder formular. Tá certo, Carrijo, obrigado. Nós temos aqui, Carrijo, 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos, né? Então eu vou fazer uma pergunta aqui com relação ao protocolo de adaptação. Queria mais detalhes, se desse um pouco mais de informações com relação a esse protocolo desde o primeiro dia do confinamento, pensando na adaptação animal. Beleza, boa pergunta. Normalmente a gente tem 2 modelos de adaptação, né? Ou a gente faz a adaptação dos animais no pasto, aumentando o nível de concentrado, né? Já oferecendo para esses animais a dieta do confinamento a pasto, porém crescendo o nível dessa dieta até chegar ali em 80%, 90% do que ele vai comer quando for fechado no curral. Por que isso? Porque aí ele tem no pasto a fibra para ele poder buscar ali à medida que ele vai aumentando o nível de concentrado. Então esse é um modelo de adaptação que a gente utiliza, trazer esses animais após adaptá-los no pasto, né? E um segundo modelo que a gente pode utilizar, que é adaptar esses animais direto no confinamento. Se for um confinamento que for iniciar com a dieta total desde o primeiro dia, a gente precisa formular essa dieta com mais fibra na fase de adaptação, com mais ingredientes fibrosos, e ir reduzindo esses ingredientes à medida que o animal vai aumentando o consumo. E aí a gente trabalha adaptações aí de 21 dias para poder fazer essa transição. E se for um confinamento onde a dieta total vai ser utilizada na fase final, a gente também trabalha aumentando a inclusão da dieta total e reduzindo a inclusão daquela dieta de terminação que os animais estavam recebendo até a entrada da dieta total. Essa adaptação no confinamento que já está rodando, ela pode ser feita no modelo de STEPS, né? Tá certo, Carrijo. O pessoal aqui da organização está pedindo para a gente encerrar, já para dar início à próxima trilha, né? Peço aos participantes aí que se dirijam a outras trilhas de conhecimento e agradeço aí, Carrijo, pela... Em seguida, a gente vai ter um bate-papo aí com perguntas e respostas, tá? E como o número de participantes aí pode ser grande dentro da sala, a gente pode ter problema com a internet, eu peço que vocês mantenham o microfone e a câmera desligados, tá? E quem quiser fazer pergunta, eu peço que façam de maneira direta, através do chat, ou que ergam a mãozinha ali no canto do monitor, para a gente poder organizar melhor e atender a demanda de todo mundo, tá? Quando estiver próximo dos 30 minutos, eu vou avisar vocês que o professor vai fazer um encerramento para a gente, e eu vou pedir para que vocês sigam para a plenária novamente, que lá a gente vai estar tendo uma palestra de encerramento do dia, tá? Qualquer dúvida aí em relação à internet ou funcionalidades da plataforma, eu peço para que vocês entrem em contato com o pessoal do stand de suporte do lado de fora da trilha. Eles vão conseguir atender bem vocês e de maneira bem ágil. Bom, acho que é isso, então vou pedir ao professor Flávio aí dar continuidade na trilha. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, pessoal. Obrigado ao Scott e à Ilan por essa oportunidade de conversar com vocês sobre como aumentar a eficiência em confinamento. Eu vou listar aqui uma série de pontos que eu vou tentar discutir com vocês, com certeza que vocês são capazes de listar uma outra série de pontos que podem ser trabalhados para aumentar a eficiência da sua atividade de confinamento. Tá? Então, nós sabemos que o desempenho que esse animal vai apresentar no confinamento pode e é afetado por fatores pré-confinamento, por manejo pré-confinamento. Um desses pontos é o ganho de peso que esse animal apresentou na fase de recria. Esse animal em pasto, ele foi suplementado ou não, isso interfere no desempenho dele no confinamento. E essa meta-análise americana mostra esses animais que ganharam mais peso em pasto em função da suplementação, entram mais pesados, obviamente, no confinamento, comem mais, porém com o menor ganho de peso, uma menor eficiência, mas o mesmo tempo de coxo dos não suplementados, são abatidos mais pesados, com maior peso, porque retém 80%, 85% daquele ganho adicional. Tá?
Então, esse é um exemplo, né? Outro ponto importante é o efeito do transporte, isso é pré-confinamento, né? Os pesquisadores americanos têm como meta, na média, um transporte no máximo 16 horas até o confinamento, que nem sempre é possível. Tem preocupação também com qualidade do transporte, e isso vem, essa importância, essa preocupação vem crescendo aqui entre nós também. E é fácil entender isso nesse dado do professor Owens nos cedeu, mostrando que animais que perdem mais peso durante o transporte têm desempenho pior, comem menos, ganham menos e convertem pior durante sua fase de terminação em confinamento no processo. Outro ponto fundamental e que vem sendo discutido cada vez mais aqui no Brasil, né, e que é muito trabalhado nos Estados Unidos, é o manejo de recepção. A grande maioria dos consultores americanos, ou a totalidade deles, processa o animal na chegada, deixa esse animal descansar. A maioria de 12 a 24 horas de descanso antes do processamento, tá? E oferecem a esse animal água e forragem de boa qualidade, de preferência feno, que é o que o animal conhece, é capim. Apesar de estar na forma de feno, ele conhece aquele material. É cheira normal para ele, né? Eles procuram isso à vontade para esse animal nos primeiros 3, 4 dias, mesmo tendo processado esse animal depois de 24 horas, por exemplo, descansando, tá certo? Muito bem. E aí esse animal que foi apartado, processado, apartado e vai para o confinamento, vai passar por um processo de adaptação, não só ao local, mas às dietas, até chegar na dieta final, tá? Em função dessa mudança abrupta que não pode ocorrer dessa forma na densidade energética da dieta, tá? Eu tenho que adaptar o rumen desse animal. E eu tenho que ensinar esse animal a parar de comer. Ele para de controlar o consumo em função do enchimento, da distensão que ocorria no pasto, com o alimento fibroso, e agora ele come um alimento que não vai encher o rumen, mas é um mecanismo quimiostático e com pós-energéticos e metabolismo hepático, regulando o centro da saciedade, para ele fazer o animal parar de comer e não morrer de acidose. Esse processo é que leva um tempo maior, não a mudança de população microbiana. Agora, qual protocolo você vai usar? Cada nutricionista tem seu protocolo e garante que tem o melhor protocolo, né, de adaptação. Seja ele com escada, seja ele com 2 dietas, seja ele com dieta programada, dieta final. O importante é que você atinja o objetivo de não ter distúrbios metabólicos, otimizar o consumo o mais rápido possível, de forma suave, sem dar suco e sem prejudicar o desempenho desse animal no processo. Uma vez que nós estamos falando desse animal já adaptado, e desde a chegada, nós estamos também falando de bem-estar, e agora de coxo. Qual a lotação da baia? É extremamente variável, depende das condições locais, de chuva, de cobertura ou não da área, uma série de fatores que determinam, mas extremamente variável. Qual é o certo ou qual é o errado? Não tem? Tem o seu desempenho, o resultado que você tem. Tá? Linha de coxo. Os americanos vão trabalhar numa variação de 15 a 30 centímetros por cabeça, o negócio dobra, tá? Tem gente trabalhando muito bem com 30, tem gente trabalhando muito bem com 15, tem gente que não consegue trabalhar com 15. Tá? Qual sistema de mistura você trabalha? O que importa é que você forneça essa ração misturada de forma uniforme, consistente. Agora, qual vai ser vantajoso para você operacionalmente e financeiramente? Não sei. A maioria dos confinamentos trabalha com o caminhão misturador. Tá? Quantos tratos você vai fazer? Com certeza. Um trato é suficiente, não perde o manejo de modo geral. E é por isso que os confinamentos americanos trabalham com pelo menos 2 tratos. Os brasileiros vão de 3 a 4 na preferência. Os americanos ficam com 2 a 3. O que tem na literatura? Tem muito pouca coisa que justifique para 4. Algum trabalho ou outro. A maioria vai mostrar que 2 a 3 já é suficiente. E não é muito dado, não, para a gente trabalhar. Mas, se você está atingindo desempenho e está satisfatório, tudo bem. Qual o critério de leitura de coxo? Você trabalha com coxo lambido ou sobra mínima? Não sei. Os dois funcionam. O importante é você estar atingindo desempenho e metas do processo. Tá? E o importante é que você tenha critério, com base na leitura de coxo, do ajuste de fornecimento, evitando flutuação de consumo ao longo do dia após dia desse animal no confinamento. Processo.
que você tenha um bom controle de qualidade dos ingredientes e monitoramento do teor de matéria seca. Parece tão elementar, e muita gente trabalha mal nesse quesito do processo. Cada vez mais nós temos tido discussão na área de bem-estar e também de sombra. Ainda é opcional. Não sei se um dia vários desses fatores vão ser obrigatórios, mas tem sido discutido mesmo nesse simpósio a questão de bem-estar e de sombra para animais em confinamento. Com relação ao uso de volumoso, os levantamentos que vêm sendo feitos pela equipe da Unesp, o professor Millen, está de forma consistente que ano após ano os nutricionistas brasileiros têm usado menos e menos alimentos volumosos nas dietas de terminação. Estamos indo agora, como média do último levantamento, indo para 17%, 16% de volumoso na dieta, com vantagem marcante da silagem de milho, que é o principal volumoso usado nos confinamentos brasileiros, seguido pelo bagaço de cana, e depois silagem de capim. Né? Por que nós pomos volumoso na dieta? Primeiro, garantir saúde ruminal, preocupação com acidose. Primeiro lugar. Segundo lugar, volumoso é uma ferramenta marcante, muito potente para manipular consumo de matéria seca e assim consumo de energia, ou seja, fazer o seu boi comer mais. Mas por que ele come mais? Em parte porque eu posso melhorar o ambiente ruminal, molaridade e outras coisas, mas principalmente porque você dilui a dieta e o mecanismo quimiostático fala para ele coma mais para manter a ingestão energética. Só que ele consegue dar um salto de consumo com pequenas inclusões extras de volumoso na dieta que permitem a esse animal aumentar a ingestão de energia, como nós vamos mostrar para vocês nesse estudo, onde nós trabalhamos com feno de pânico cultivar tamanho, de baixíssima qualidade, área de sementeiro, e nós incluímos de 5% a 17% desse feno, que correspondeu a 4% até 13% de FDN desse volumoso. Multiplicar essa inclusão pelo teor, 75% de volumoso. E o feno substituiu quem? Predominantemente o milho, mantendo a casca, o caroço, o farelo de algodão, minerais, vitaminas com ureia e aditivo constante. Experimento foi feito com 720 machos Nelore inteiros, né, no centro de pesquisa privado, e aqui você vê claramente, da dieta de 4% de FDN volumoso e 5% de feno, da dieta com 7% de volumoso, quase 10% de feno, um salto expressivo no consumo de matéria seca, e a partir daí, esses saltos vão diminuindo, até que aquele para, e se eu continuar pondo volumoso, vai cair o consumo. Eu fui piorando a dieta, e o cérebro do animal mandando esse animal comer mais, para compensar essa queda de energia da dieta. E isso fez ele comer mais NDT, mais energia. E se ele come mais energia, e o maior salto vem aqui nessa primeira inclusão, a partir dos 4 vem para o 7, depois ele entra em uma quadrática, né? Se ele comeu mais energia, ele ganhou mais peso. O primeiro salto, que é o grande, ó. Depois não muda mais. Come mais, ingere mais energia, ganha mais peso, porém, perde eficiência, precisa de mais comida por quilo, por arroba de carcaça. Tá? Vai piorando a eficiência. E nós buscamos um ponto ótimo entre eficiência e ganho de peso. E qual é o ponto ótimo para ganhar dinheiro? Depende do preço da roupa, do preço da comida. Às vezes eu tenho que vir para eficiência máxima, e às vezes eu tenho que vir para ganho alto com boa eficiência. É processar o grão de cereal, principal componente energético da maioria das nossas dietas, milho, né? Principalmente, mas também o soro. E o que vem crescendo em adoção no Brasil, e hoje talvez 20% dos nutricionistas já colocam silagem de grão como primeira opção para processamento de grãos, né? Em função do quê? Desse impacto positivo na questão do amido e o consequente aumento expressivo na energia desse grão, que propicia o quê? Uma redução de consumo, os animais comem menos, porque se aumentou a energia, a resposta quimiostática, mas eles têm um ganho de peso um pouco mais alto, com menor consumo, um baita aumento em eficiência alimentar. A gente também consegue, de forma maior e mais consistente, com o milho floculado. Esses 5 experimentos nossos lá na Exal mostram isso consistentemente.
e 22% a 27% maior eficiência alimentar milho floculado em relação a milho laminado seco, grão inteiro sem volumoso versus milho floculado com 6% de bagaço, moído mais fino, moído mais grosso versus milho floculado. Extremamente consistente as respostas, e uma resposta impressionante desse milho floculado. Milho Flint não é milho dentado, é o dobro da resposta que o americano tem com o milho dentado, muito provavelmente em função da dureza e da menor digestão desse amido do nosso milho flintado. Quando nós olhamos com o milho floculado, quanto é que aumenta a energia do milho? No milho dentado, o professor Zinho propôs 18%, comparando vários trabalhos que ele sumarizou de milho floculado versus milho laminado, 18% de aumento de energia de ganho com a floculação. Esses 3 trabalhos nossos em Piracicaba, o aumento foi de 27%. E por que isso? A base é o nosso milho Flint. Então, o incremento é muito maior, o benefício é maior no nosso milho. Tá? Uma outra forma que nós temos de aumentar expressivamente a energia das dietas de confinamento é incluir nas dietas os coprodutos da produção de etanol de milho, que vem se tornando cada vez mais disponíveis no Brasil, principalmente no Centro-Oeste. E aí nós temos, né, o DDGS convencional, o WGS, o produto grão destilado seco, o grão destilado úmido, né, com solúveis, o DDG de alta proteína e as fibras com solúveis ou úmida com solúvel. Tudo depende da metodologia, da tecnologia da indústria para a produção desse etanol. Nós temos todos esses produtos hoje disponíveis no Brasil para alimentação de ruminantes, né? Ou de monogástrico também. E nesse experimento que nós estamos em Piracicaba, nós estudamos a inclusão da fibra seca com solúveis, um produto com 18 de proteína bruta, 52 de FDN, o FS ouro da FS Bioenergia, né? E eu estou mencionando ele aqui para ser específico, porque tem diferença entre os produtos de composição, de proteína e assim por diante, né? Ser bem específico no produto. E ele foi incluído em que dieta? Uma dieta típica do Centro-Oeste, antes do advento desses coprodutos, com casca de soja, milho, caroço, farelo de soja e ureia. E a hora que eu incluí 15, 30 ou 45% desse coproduto, o que saiu fora? Saiu todo caroço e soja. E saiu parte do milho. E fomos ajustando a ureia para a dieta ficar isoproteica. Tá? Aqui é o coproduto usado como um proteico, praticamente, e aqui com 30 a 45 de inclusão como um proteico energético. Qual foi a resposta dos animais? Nenhuma mudança em consumo de matéria. 10 quilos, 10,3 quilos. Porém, um efeito linear, crescente no ganho de peso, 580 para uns 740, com a inclusão desse coproduto. Consequentemente, um efeito linear marcante na eficiência alimentar desses animais. Um aumento de 10% no ganho, 8,4% na eficiência alimentar e meia arroba a mais para esses animais no 45 em relação ao animal no 0. E quando eu calculo o valor alimentar desse coproduto, ou seja, divido essa eficiência alimentar no 67 pela dieta controle 154, a porcentagem que deu nisso, eu divido pela porcentagem de inclusão desse coproduto e chego nisso aqui. Incluído no nível de 45%, essa fibra seca com solúveis tem 18,75, maior valor alimentar do que a mistura de milho, caroço e farelo de soja que nós tiramos da dieta para pôr esse coproduto. E aí te dá um subsídio para saber quanto você pode pagar por esse ingrediente em relação ao que você está pagando pelo milho, e no caso aqui a mistura de milho, caroço e farelo. Mas nós também trabalhamos em Piracicaba com a fibra úmida com solúveis da SJC. Agora o material com 34% proteína bruta, tá? 52 de FDN, em presença ou ausência do óleo de milho obtido no processo de produção de etanol de milho. Esse coproduto e o óleo de milho foram incluídos ou não em cima de uma dieta controle com 8,5 de bagaço, 8 de farelo de soja, milho e polpa, ureia, mineral, vitaminas, típica agora não do Centro-Oeste, mas do Sudeste brasileiro. Tá? Então, 0 ou 3% de óleo, 0, 15, 30, 45, tá?
do flex DDG úmido. O que nós observamos nesse estudo? Nós combinamos coproduto e inclusão de lipídio. O que óleo faz? Aumenta a energia da dieta. O que o cérebro do boi fala para ele fazer? Coma menos. O que o óleo faz? Melhora a conversão alimentar, eficiência alimentar. E é o que aconteceu. A inclusão de óleo em presença ou ausência na média, não tem interação. WDG, aliás, da fibra úmida com solúveis, melhorou a eficiência alimentar em 7,5%. Tá? E o que é a inclusão de 45% da fibra úmida na dieta? Em relação à dieta controle, tá? Sem inclusão desse produto, com ou sem óleo, tá? Com ou sem óleo, o que ela fez? Aumentou, melhorou a eficiência alimentar, ganho por consumo em 10,4%. 2 efeitos extremamente expressivos. E se eu combino os dois? 3% de óleo mais 45% de fibra úmida com solúvel. E compare isso com o controle. Farelo de soja, acabou. 25% melhor eficiência alimentar. Olha só, 25% melhor eficiência alimentar. E um aumento na energia ali de ganho da sua dieta. Saindo de dieta brasileira de 1,2 para a dieta americana de 1,5. Tá? Então, nós temos, hoje, ferramentas para jogar nossas dietas de confinamento para o patamar de dieta americana. Processamento de grãos, Brasil, grão úmido principalmente, ou reconstituição. Tá? Uso desses coprodutos de etanol de milho, óleo. São ferramentas que têm um poder considerável de aumentar a eficiência, a energia da sua dieta e a eficiência alimentar do processo. Né? Quanto a proteínas, se eu olhar o que a gente fazia na década de 80 com base no sistema de proteína bruta do NFC 84, de corte, muito pouco ou quase nada mudou do que a gente faz hoje. Nós só temos uma ferramenta, e eu não estou falando que ela não é boa, que nos permite um refinamento e uma garantia de que eu não vou correr risco de ter uma dieta deficiente de PDR ou proteína metabolizável. Mas o que mudou numa dieta que tinha 13,5% de proteína, lá da década de 80, e com 1% de ureia de inclusão nessa dieta de terminação? O que eu posso fazer hoje para melhorar em termos de proteína essa minha dieta com essa ferramenta? Não tem nada. Essa dieta já tem excesso de proteína metabolizável e já tem PDR suficiente na maioria dos casos. Raríssimas exceções, quando eu tenho bastante amido fermentado, posso, com essa dieta, ter alguma restrição de PDR. E esse sistema, se ele funcionar bem, me informa sobre isso. Minerais e vitaminas, já no final. Fontes inorgânico e orgânico, o que é que nós temos? Pouca informação na literatura de desempenho. Dados mais consistentes mostrando vantagem de orgânico em absorção e retenção de micronutrientes, principalmente, em desempenho, uma carência de dados publicados, mas os que estão disponíveis mostram ausência ou efeito positivo do orgânico. Tá? A indústria americana usa pesadamente o orgânico nos confinamentos, principalmente o zinco e alguns outros micro, principalmente nas dietas de recepção e início de confinamento de animais jovens, mas vão até o fim, muitos deles. Tá? Mas dado comprovado, significativo, banco de dados grandes, esse que é o problema, publicados oficialmente. E o NASA, em 2016, o antigo NFC, né, na sua edição mais anterior, não vê dado o banco de dados suficiente para fazer essa discussão dentro da sua revisão de minerais. Tá? Com relação a níveis, eu vou falar do zinco. O NFC fica nos 30 ppm, tá? E não tem por que aumentar. Os nutricionistas vão lá em cima, e às vezes exageradamente, mas o que a gente encontra na literatura, e não é abundante, mas são recentes e trabalhos bem interessantes, é você suplementar 60 miligramas de zinco por quilo de matéria seca. E os trabalhos mostram resposta em desempenho, não são muitos, seja ele na forma inorgânica ou orgânica, levando a sua dieta para próximo de 90 ppm de zinco. Vitamina A, apesar da indústria americana usar doses altas, tá? O dobro da recomendação do NASA para animal castrado de vitamina A, a literatura não mostra nada que dê subsídio a isso em termos de desempenho, mas a tentativa é melhorar o sistema imunológico do animal e talvez você consiga um efeito positivo, porém, o que a gente encontra na literatura é que
dose alta de vitamina A pode prejudicar grau de marmoreio. Vitamina E, alguns trabalhos mostrando resposta à suplementação de 500 unidades internacionais às dietas de terminação, mas também nenhum banco de dados abundante. Finalmente, aditivos, né? Partindo lá da monenzina, aprovada na década de 70 para controlar a coccidiose, nós passamos por trabalhos e estudos com vários outros antibióticos, ionófilos ou não, e que são efetivos para melhorar o desempenho animal, e nem todos são efetivos para reduzir risco de coccidiose ou timpanismo. Fomos para os probióticos com resultados pouco consistentes, bastante variáveis em termos de desempenho animal, assim como dos óleos essenciais de taninos mais recentes. O banco de dados ainda é pequeno, mas vem sendo trabalhado, tem trabalhos mostrando, outros não, depende do produto que você testou, a variação é muito maior, a oferta de produtos diferentes do que quando nós vamos para os antibióticos, né? Mas, no final das contas, o que está lá ainda, predominantemente, como o mais confiável por parte dos nutricionistas e gerentes de confinamento, ainda é a cinquentona monenzina na dieta de confinamento. E, finalmente, o processo de gestão do seu confinamento, fundamental para você aumentar a eficiência, está englobando tudo isso que nós falamos e mais uns 10 outros itens aí, para tornar o processo ainda mais complexo. Eu agradeço a atenção de vocês, e caso haja tempo, fico à disposição para responder as perguntas. Muito boa palestra, professor, muito interessante o assunto. Eu vou estar fazendo uma pergunta aqui do Luiz. Ele pergunta qual o nível de inclusão máximo a ser usado com silagem de grão úmido ou silagem de grão reidratado e o nível de fibra que torne o sistema mais seguro sem prejudicar o desempenho. Não existe uma lei que fala qual é o nível máximo. Existem recomendações que variam de acordo com os nutricionistas, mas se eu for olhar, a maior parte do pessoal, eles talvez falem, não gostariam de passar muito de 65% de silagem de grão úmido ou milho reconstituído na matéria seca das dietas de confinamento. À medida que eu saio de milho seco e vou para grão úmido, se eu estava no nível de forragem que era o ótimo para aquele milho seco, eu provavelmente, certamente, vou precisar de um pouco mais de fibra quando eu vou para grão úmido, assim como eu vou para milho seco muito mais finamente. Porque, principalmente, o grão é um material de alta degradação de amido muito rápido e que é o de maior risco para acidose dentre os métodos de processamento que nós temos para aumentar a digestão de amido. Então, existe a necessidade de adequação do nível de fibra e de um limite na inclusão desse milho na dieta, como nós falamos agora para vocês. Certo, muito interessante. Professor, nosso tempo está terminando, eu peço que você faça uma consideração final para a gente poder concluir. Hoje nós dispomos de ferramentas diversas, como eu mostrei, e desafiadoras para aumentar a eficiência da atividade de confinamento e a pressão para aumento é cada vez maior, né? Nós sempre vamos estar desafiados a aumentar a eficiência do processo, principalmente para períodos críticos de preço de ingrediente ou preço baixo de arroba, que não é o caso do momento, né? E nós também temos agora nas mãos, ferramentas para mudar o patamar energético das nossas dietas, próximo do patamar que os americanos trabalham, porque nós estamos cada vez mais processando milho, incluindo esses coprodutos de etanol, e os dois jogam as dietas para patamar de 1,5 megacal de energia líquida de ganho por quilo de matéria seca. E isso aumenta o desafio e a necessidade da gestão desse processo nutricional, né, para funcionar e ter a resposta esperada. Beleza. Muito obrigado, professor. Foi uma excelente palestra. Agora eu peço para que vocês se dirijam até a plenária. A gente vai estar tendo a palestra O que eu vi e aprendi com as crises que eu vivi, com o Pedro Parente. Então, pessoal, se dirijam até lá.
Olá, voltamos ao vivo. E antes da nossa palestra de encerramento, passaremos um vídeo do iRancho. Quer saber como a terem melhores resultados? O iRancho te ajuda a saber tudo o que acontece na fazenda, a começar pelo planejamento reprodutivo. Ao nascer, o bezerro recebe a sua identificação individual e o iRancho passa a conhecê-lo e a armazenar o seu histórico de vida. Os protocolos de nascimento são registrados a pasto ou na maternidade, de maneira fácil, rápida e segura, com um aplicativo de campo. Ao longo da vida do animal, as informações são coletadas de forma automatizada, com qualidade e nível de detalhe sem precedentes. Com todas as informações coletadas, o iRancho gera relatórios e indicadores que aumentam o nível de conhecimento do produtor e possibilitam decisões assertivas, com base em números e que tragam um melhor resultado para a pecuária. Desde o nascimento até o abate, é possível saber tudo o que aconteceu na vida do animal. A isso, damos o nome de rastreabilidade por consequência, que é o conhecimento completo da vida do animal, sem nenhum trabalho adicional para o produtor, possibilitando ao produtor mostrar que o seu produto é sustentável, de qualidade e tem procedência comprovada. iRancho, nascido no curral, de pecuarista para pecuarista. Agora sim, dando sequência às palestras de encerramento com o tema O que vi e aprendi com as crises que vivi. Quem contará para nós sobre o que aprendeu em sua trajetória diante das crises é Pedro Parente. Presidente do Conselho da BRF, Pedro tem formação em engenharia elétrica. Em seu currículo no setor privado estão um período como consultor do Fundo Monetário Internacional, FMI, vice-presidente do Grupo RBS e presidente da Bung Brasil. Já no setor público, sua última atuação foi como presidente da Petrobras. Seja bem-vindo, Pedro Parente. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos. É um grande prazer estar mais uma vez aqui nos eventos da Scott. É sempre uma grande alegria e também uma grande honra ter a oportunidade de poder conversar com todos os pecuaristas, gente do agronegócio. Enfim, isso é muito bom. Eu estou muito satisfeito de estar aqui e ainda mais para falar de um tema que para mim é tão caro, que tem a ver com essa experiência, minha múltipla experiência com gestão de crises, né? Começando lá em 2001, né? Quando nós tivemos a crise de energia no Brasil. Tenho certeza que muitos de vocês se lembram, foi um período nós corremos um risco muito grande de ter uma necessidade de corte compulsório de energia e realmente isso seria uma grande complicação para o Brasil. E aí, começando um pouco nesse tema que me foi proposto, as lições que eu aprendi, aqui tem uma lição que realmente, para mim, foi muito importante. E isso explica um pouco a perplexidade do governo naquele momento, quando se deparou com a crise de energia, porque muitas vezes a gente olha um risco que é pequeno e como o risco é muito pequeno, a gente não se preocupa em ver, tá bom, o risco é muito pequeno, mas e se acontecer o problema? Qual é o tamanho do problema, né? A experiência, a lição que eu aprendi é mesmo que o risco seja muito pequeno, se o tamanho do problema é muito grande, você não pode desconsiderar o problema. Então, vamos exemplificar. Nós estávamos recebendo a informação de que o risco de digamos assim, da necessidade de corte de energia, de um racionamento, era da ordem de
5%, e nunca nos ocorreu fazer, e talvez aí por um problema de comunicação entre áreas do governo, a pergunta está bem, mas se a gente cair nesses 5%, probabilidade é uma coisa que não é certeza, como o nome diz, 5% pode acontecer. Aliás, o ministro Zé Jorge, que participou comigo na gestão da crise de energia, era professor de estatística antes de ser político, ele dizia sempre, mesmo eventos de probabilidade zero podem acontecer, o que parece um contrassenso, mas não é, porque nós estamos falando de probabilidade e não de certeza. Então, a pergunta que a gente deixou de fazer, eu já disse a vocês, e se não acontecer, aliás, e se acontecer dentro desses 5%, qual é a necessidade de corte que a gente vai precisar fazer? E aí, a falta dessa pergunta foi fundamental, porque a necessidade de corte podia ser um corte pequeno, mas podia ser um corte de 30%, de 40%, e, portanto, isso determinaria que a gente tinha que prestar atenção no problema de qualquer forma. Quando chegou a realidade para nós, a primeira informação que eu tive do assunto, participando de uma reunião da Câmara de Política Energética, foi que provavelmente a gente teria que fazer cortes compulsórios de energia de 4, talvez 6, talvez 8 horas durante o dia, porque durante a noite o consumo já é pequeno mesmo, não adianta fazer um corte de energia compulsório, porque já acontece naturalmente. Então, vocês podem imaginar o que seria numa situação como essa, você ter que cortar 4, 6, 8 horas necessariamente, obrigatoriamente, do fornecimento de energia elétrica em cidades como São Paulo, grandes cidades brasileiras, não apenas São Paulo, onde nós tínhamos problemas da seguinte natureza. Hospitais não estavam preparados naquele momento para operar, porque não tinham geradores próprios, os sinais de trânsito todos ligados à rede pública, portanto, todos se desligariam. Então, por aí vocês têm uma ideia do problemão que poderia ser. Felizmente, nós resolvemos tentar o ajuste voluntário, ou seja, definir metas de ajuste voluntário, e essa foi outra das lições, mas eu já volto a isso, para que a gente pudesse, então, realmente tentar fazer uma redução de consumo importante, sem chegar no limite extremo dessa situação que eu relatei a vocês. Então, fizemos, e aqui as outras lições, como lidar com uma crise como essa. Em primeiro lugar, você precisa de uma coordenação importante, porque são vários os órgãos de governo, e no caso era só o governo federal, embora a gente até tivesse a representação de um dos secretários de energia estadual, mas a coordenação necessária era com órgãos federais. Então, você precisava todos esses órgãos reunidos no mesmo comitê, no comitê de gestão da crise, e era muito importante também que esse comitê tivesse poder terminativo. O que quer dizer isso? Que a decisão que ele tomasse, dada a urgência, a relevância da crise, as consequências da crise, como eu já mencionei a vocês, ele não poderia ficar tomando uma decisão e depois consultando outros órgãos de governo que têm a sua agenda própria, que podia concordar ou não concordar. Então, o trabalho que foi feito foi, como eu disse, juntar neste comitê todos os órgãos envolvidos, e a decisão que ali se tomasse era a decisão final no âmbito do governo federal. Portanto, rapidez no processo de tomada de decisão, autonomia delegada pelo presidente da República, através de presidente da República e Congresso Nacional, né, porque medida provisória é, por excelência, um documento de delegação. Então, nós tínhamos ali um poder muito presente, muito efetivo, e tínhamos recursos à nossa mão também. Então, outra lição importante: não se faz uma gestão de crise da proporção daquela sem a gente ter, como eu já disse, em primeiro lugar, coordenação, em segundo lugar, capacidade de articulação, terceiro, autonomia no processo decisório, e quarto, recurso. Decisão que tomávamos, por exemplo, de pagar ou de subsidiar a conta do pequeno consumidor de até 100 kWh mês, isso se tomava ali, se gerava as dotações do governo, dotações orçamentárias, aquilo era aprovado, e nós, então, cumprimos sempre a palavra do governo.
Outra coisa muito importante numa gestão de crise, ainda mais numa gestão de crise que tem, digamos assim, um alcance como aquela crise que entrava em todos os lares, em todas as empresas do Brasil, exceto as da região sul, nós tínhamos que ter uma comunicação muito transparente, muito frequente, e dado que o governo tinha cometido aquele erro inicial, a nossa visão era de que a gente não, em nenhum momento, esconderia a situação real para a sociedade e sempre estaríamos explicando quais eram os limitadores ou os condicionantes das nossas decisões, e, em especial, quais eram os gatilhos que a gente utilizaria caso fosse necessário adotar medidas adicionais. Então, comunicação transparente, sincera, verdadeira, num processo como esse, era muito importante. E tão importante quanto a comunicação para que ela fosse sincera, verdadeira e efetiva, era a unidade de pensamento dentro do governo. Então, não era possível que eu, como coordenador do Comitê de Gestão da Crise, falasse alguma coisa e algum órgão de governo estivesse falando alguma coisa diferente. Isso não era aceitável, não aconteceu, mas se acontecesse, evidentemente, se tomaria a medida necessária para estabelecer claramente quem é que tinha a palavra final, e neste caso era o Comitê de Gestão da Crise de Energia. Uma outra coisa que foi muito importante, que eu mencionei há pouco para vocês, foi exatamente a possibilidade de contar com a sociedade na resolução de um problema de alcance nacional, fazendo um corte voluntário do consumo de energia. E isso foi feito pela definição de metas individuais. Vejam que coisa gigantesca que foi definir metas individuais para cada residência, para cada empresa, de redução de consumo. O professor Falcone, que é o papa da gestão no Brasil e que sempre fala do assunto e sempre defende, né, algumas ideias fundamentais, como, por exemplo, gerenciar e estabelecer metas. Sem essas metas, a gente não teria sido capaz de fazer essa redução voluntária de consumo. O professor Falcone diz que foi o maior programa de desdobramento de metas que ele conhece em toda a sua experiência, que já não é curta, e na sua experiência internacional também, que ele tem ação em diversos países. Então, vocês imaginam partir de uma definição de uma redução total de consumo e desdobrar essa redução de consumo em todos os lares e em todas as empresas do Brasil, como eu disse, exceto região sul. Então, esse tema da gestão de um processo como esse, que é um tema importante para qualquer organização, ele foi também crítico e fundamental nesse nosso trabalho. Então, eu estou encaminhando para encerrar essa parte inicial e depois temos aqui o Scott para a gente bater um papo, mas certamente são lições que eu aprendi, em especial a primeira que eu mencionei a vocês: ainda que o risco seja muito pequenininho, se a consequência daquele risco é muito grande, não devemos desconsiderar esse risco. Então, muito obrigado por essa abertura inicial e, claro, estou aqui à disposição do Scott para responder as perguntas que ele queira me colocar. E eu já disse para ele que a parte boa que eu gosto desse tipo de atividade são as perguntas, especialmente as perguntas mais difíceis. Agradecemos, Pedro Parente, pela apresentação. Muito obrigado. Convido agora Alcides Torres, o Scott, para entrar ao vivo. E, por favor, Scott, a palavra é sua. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro Parente, pela sua presença. Em meu nome, em nome da Scott Consultoria, estamos todos honrados e, naturalmente, tê-lo aqui conosco e para você poder conversar com toda a cadeia do agronegócio, tá? Desde o cara que desenvolve a semente até o consumidor final que consome os produtos gerados aí na pecuária de corte. Mas eu vou começar, eu recebi dos jornalistas, os jornalistas não podem fazer pergunta aqui, porque senão a coisa vai até às 10 da noite. Uma pergunta. Hoje de manhã nós acordamos com uma notícia de que a China encontrou um pacote de asa de frango cuja embalagem tinha lá os restos mortais do Covid-19. E os caras dizem que
o pacote é nosso, né? Esse tipo de informação gera uma crise, não é? E qual que é a sua opinião a respeito? Isso, se bem que eles já disseram que não vão tomar nenhuma medida restritiva, mas isso é preocupante ou isso é só atitudes comerciais? Scott, o que se tem é que toda a evidência científica demonstra que isto não é possível, certo? A transmissão do vírus em partes de animais ou nas embalagens, isso não é possível. Infelizmente, a gente está nesse mundo de hoje, onde notícias de uma província de uma cidade lá na China, tá certo? Tem uma propagação imediata e com uma dimensão que não permite fazer, digamos, uma triagem prévia, uma verificação prévia do que está se passando. E traz, sim, problemas. Mas é óbvio que isso daí tem uma conotação comercial. O que nós sabemos é que, por uma questão digamos assim, de uma reincidência dos casos de Covid na China, tá certo? Era necessário encontrar, de alguma maneira, uma escusa, uma desculpa, tá certo, para explicar isso, que não fosse, tá certo, digamos assim, de responsabilidade interna daquele país. A China, para nós, é um país super relevante para o agronegócio brasileiro. Nós temos e queremos manter excelentes relações com os chineses, mas, de fato, isso causa problema. Você vê que é um problema que atinge indistintamente, não foi com exportações da nossa empresa, mas não importa, né? Divulgamos hoje um resultado muito sólido da BRF, ainda assim a ação da empresa caiu bastante, sem nenhuma razão para isso, tá certo? Pelo contrário, porque está evidente que há digamos assim, um déficit importante do fornecimento de proteínas. A China vai precisar continuar comprando do Brasil. Ela não tem, Brasil e países como os Estados Unidos, mas ela não tem muitos países, por exemplo, para suprir a redução do fornecimento doméstico na China de proteína suína. Então, assim, a realidade tem que se impor. A realidade é: China precisa de nós. A China precisa da proteína brasileira e eles precisam realmente se conscientizar dessa realidade, que, aliás, eles são conscientes, mas precisam entender que esse tipo de manifestação traz problemas que, em final, resulta na dificuldade para exportar eles mesmos e resulta na dificuldade de suprir proteínas que são fundamentais para esse país que é tão relevante para nós e com o qual temos que manter excelentes relações. Bom, vamos lá. Segunda pergunta. Salvo engano meu, Pedro, você de quem está perguntando ou é seu mesmo? Agora sou eu. Tá bom. Salvo engano meu, você é sempre procurado para resolver pepinos faraônicos, não é? A gente vê, nossa, a gente até já brinca hoje, esse é um problema para o Pedro Parente, né? Antigamente esse é um problema para o super-homem, né? Então, não, para. É isso que a gente tem visto, né? Vamos dizer, dessa bronca toda que você tem passado, qual foi o mais difícil? Você falou agora da energia elétrica, mas qual foi o mais difícil e o trabalhoso para você resolver? E o que deixou de lição? Você já falou que qualquer crise é preocupante desde que o problema seja enorme, né? Mas dessas tarefas todas que você passou, tarefas titânicas, qual foi a mais chata, a mais difícil? E qual a lição que ela deixou para você? Olha, Scott, você veja, claramente eu tenho facilidade de dizer quais foram as duas mais difíceis, que obviamente foi a crise de energia e foi a questão da Petrobras, tá certo? Dizer qual das duas foi a mais difícil, para mim, é difícil porque elas foram diferentes em natureza, porque a crise de energia teve uma extensão muito grande em relação à abrangência e as consequências dela para um conjunto muito grande da sociedade brasileira. Como eu disse, todas as residências, todos os lares de todas as regiões, exceto o Sul, todas as empresas idem. Então, digamos assim, a repercussão pública
desse tipo de... e as consequências em geral, um alcance muito superior ao alcance da crise na Petrobras. Por outro lado, a crise na Petrobras era uma crise de múltiplas dimensões, tá certo? Era uma crise de credibilidade da empresa, uma crise reputacional, tá certo? A empresa ela foi vítima, e foi vítima mesmo, de um número muito pequeno, ínfimo, de executivos da empresa que se macumunaram com maus políticos e maus empresários para gerar aquele esquema de corrupção gigantesco que todos nós, não preciso entrar em muito detalhe. Então, um tema reputacional relevante. Em consequência disso, e também por força de série de desenvolvimentos, um problema de endividamento muito elevado, tá certo? Uma história de gestão também complicada, decisões equivocadas de uma série de investimentos que tinham, de alguma maneira, ligação também com o tema dos esquemas de corrupção, mas que acabaram fazendo com que a empresa fizesse uma série de investimentos que não deram resultado e que, portanto, o que era produtivo na empresa tinha que gerar um resultado que cobrisse não apenas o retorno daquele investimento, mas o retorno dos investimentos que não trouxeram retorno nenhum, obras inacabadas e tudo mais. Então, a natureza da crise na Petrobras foi bastante diferente da crise do apagão. E ali a gente tinha, então, que atacar em diversas áreas. E aqui, de novo, o tema da comunicação fundamental. A primeira coisa que nós procuramos fazer foi estabelecer uma comunicação direta com os funcionários da empresa, né? A empresa, os sindicatos que, digamos assim, que unem os funcionários da Petrobras são sindicatos muito fortes. E eles, realmente, eles tinham o monopólio da comunicação com os funcionários. E nós tivemos que desenvolver isso, nós tivemos que trabalhar de maneira a estabelecer essa comunicação direta. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer uma carta que começou semanal, minha, eu escrevendo a carta diretamente para os empregados da empresa. Claro, eu tinha especialmente uma assessora, a Leandra Pérez, que me ajudava a fazer isso, mas eu fazia, ela revisava, dava sugestões, porque ela é muito competente, mas eu fazia isso. Era a minha mensagem, não era a mensagem institucional da empresa, era eu, e eu assinava Pedro, tá certo? E outra coisa importante era quebrar uma das razões pelas quais a crise aconteceu na Petrobras, foi uma cultura extremamente hierarquizada, onde o subordinado não se sentia à vontade de contrapor uma orientação vinda do seu superior. E eu sempre acho, e isso é também uma lição importante, que existir o contraditório, existir a controvérsia num processo decisório é fundamental para melhorar a qualidade da sua decisão. Não que você tenha que aceitar aquilo que o seu subordinado está dizendo, tá certo? Não é nada disso. Não estou falando de democratismo, estou falando de dar a oportunidade de quem conhece o assunto dizer o que ele pensa. E você, com base no que ele disse, você toma a decisão. Muitas vezes é comum acontecer que o que ele fala não é tão relevante pelo o que ele está te dizendo, mas pelo que ele provoca nos seus raciocínios de associações que vêm da sua cabeça, de coisas que você viveu no passado, e é por isso que eu digo que a existência do contraditório e da controvérsia ajuda muito na gestão de risco do processo decisório. Então, como a empresa não tinha esse hábito de se contrapor, gerou situações onde bastava, digamos assim, a visão de um determinado diretor para que as coisas acontecessem na Petrobras. E, infelizmente, como mencionei, uma pequena minoria de diretores causaram o problema que a gente assistiu na Petrobras. Então, aqui também uma outra lição, que é exatamente essa lição olha, estimule no seu processo decisório a existência do contraditório, da controvérsia, e, claro, uma vez tomada a decisão, desde que tenha sido objeto da discussão que possa ser a mais ampla possível, decisão tomada, vamos executar. Também não pode, depois, e é comum, tomada a decisão, aí quem não gostou da decisão tenta de novo rever isso aqui, aí gera uma paralisia que é muito ruim. Então, essa é a minha resposta. São duas crises de natureza completamente diferente,
que deixaram ensinamento, alguns comuns, como o tema da comunicação, e outro como esse tema, digamos assim, da oportunidade, de dar a oportunidade do controverso, do contraditório, o quanto isso é relevante para qualquer organização e relevante para o processo de tomada de decisão. Bom, excelente, muito bem. Agora eu vou fazer uma última pergunta, tá? E é o seguinte, desde a minha juventude eu participo de grupos de discussão, sabe? A gente discutia problemas brasileiros, problemas do bairro, problemas do meu grupo de escoteiros, coisas desse tipo. Eu mantenho um grupo de discussão aí ao longo de décadas aí. E eu disse nesse grupo que você participaria do nosso programa, tá? Do nosso evento aí, do Encontro de Confinamento e Recreadores, né? E um cara falou assim, um dos membros falou assim, puxa, pergunta para ele o seguinte, por que ele, que é um resolvedor de crises, será que ele não teria interesse em ser presidente do Brasil? Se candidatar a ser presidente do Brasil? Aí, dessa forma, ele escapa dos problemas das crises secundárias e já cuida da crise principal. Então, essa é a minha última pergunta. Existe a possibilidade de vê-lo concorrendo a um cargo desafiador como de presidente do Brasil? Não, primeiro devo dizer, agora sim eu entendi de onde é que vem o nome Scott. Scott de escoteiro, é isso? É isso. Tá bom. Ô Scott, eu acho que a gente tem que reconhecer as nossas próprias limitações. Eu não me vejo como um político, porque eu acho que, em primeiro lugar, o político ele tem uma carreira, ele começa de baixo, ele começa como vereador, ele começa, tá certo? Depois vai para deputado estadual, depois deputado federal, e aí já começa a pensar em cargos, né, no executivo. E eu não tenho essa vivência. Isso é para profissa, isso é para profissional, né? Eu acho que era o Tom Jobim que dizia, né, que o Brasil não é um país para iniciantes, né? E especialmente na política. A política não é para iniciantes. É um jogo complexo, é um jogo pesado, tá certo? E acima de tudo, você tem que ter um traquejo, tá certo? Vou te dar uma coisa muito, muito banal, simplória. Eu não consigo guardar nome. Você já pensou o que é um político que não guarda nome? Tá certo? É difícil, cara. Então, eu não sei pedir dinheiro para campanha, tá certo? O cara que não consegue pedir voto porque não guarda os nomes, não sabe pedir dinheiro para campanha, qual é o futuro que ele tem na política? Nenhum. Tá certo? Então, é o que eu digo, eu reconheço minhas limitações, acho que já dei minha contribuição ao país, tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho da minha carreira no serviço público, assim como tenho orgulho também da minha carreira no setor privado, muito orgulho do trabalho que a gente fez na Petrobras com um time excepcional de diretores, de gerentes executivos e gerentes, mas não é minha praia. Eu aprendi de um político, né, respeitado, José Richa, o pai, tá certo? Que ele sempre dizia que o eleitor sabe quando você quer ou não quer. Então, não concorra se você não acha que você é a melhor pessoa para isso, se você não quer concorrer, que o eleitor vai saber e você não vai se eleger. Então, essa é a minha resposta. Agradeço ao seu amigo, de fato é uma demonstração muito grande de consideração, tá certo? E de avaliação da minha capacidade de resolver problemas, mas tem esses preliminares aí que eu não consigo passar pela eleição. Bom, Pedro, era isso aí. Muito obrigado. Excelente. Boas lições de crises vividas, boas lições de lições aprendidas, tá? Mais uma vez, muito obrigado e espero vê-lo brevemente em mais outra etapa nesse mundo diferente que é as conferências à distância, e a gente não tem chance mais de dar um abraço, um aperto de mão e olhar bem nos olhos da pessoa para ver se ela está brincando com a gente ou se está falando sério. Muito obrigado, parabéns e continue com esse sucesso e dando essa esperança para a gente de que existe possibilidade de um Brasil sempre melhor. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Scott. É sempre um prazer participar dos eventos da Scott, que é reconhecidamente a líder
nesses processos, nesses eventos do nosso mundo do agronegócio, que é um mundo que nós todos admiramos, respeitamos e sabemos o quanto é importante para o nosso país. Muito obrigado. A palavra é sua, Paulo Emílio. Nosso muito obrigado novamente, Pedro Parente, e a você, Scott. Agradecemos pela participação e muito obrigado a todos. E nos vemos amanhã, às 14 horas, novamente aqui na plenária.